Olá pessoal, nesta aula vamos estudar o seno e o cosseno de um arco trigonométrico. Começando com o seno de um arco trigonométrico, vamos considerar uma circunferência unitária, um sistema de eixos ortogonais, de tal forma que o ponto A, origem de todos os arcos trigonométricos, coincida com o ponto de abscissa 1 e ordenada 0. Queremos definir qual é o valor do seno do arco AP. Se o arco AP é um arco do primeiro quadrante, a definição de seno de um arco é totalmente coerente com a definição estudada no triângulo retângulo. Veja, o ponto P tem a sua abscissa, que é o ponto M, a sua ordenada, que é o ponto N. Logo, o triângulo OPM é um triângulo retângulo. Se a medida do arco AP é alfa, o ângulo central que ele determina também é alfa. Portanto, eu posso escrever que o seno do ângulo alfa é igual à razão entre o cateto oposto, no caso, a medida PM, dividido pela hipotenusa. Como a circunferência é unitária, a hipotenusa mede 1. Logo, o seno do ângulo alfa é a medida do segmento PM. Mas veja que a medida do segmento PM é exatamente a medida do segmento ON. E ON é a ordenada do ponto P. Portanto, de forma geral, o seno de um arco AP é a ordenada do ponto P. Então veja, eu tenho o arco AP no primeiro quadrante e o seno desse arco AP é a ordenada do ponto P. Se o arco está no primeiro quadrante, o seno de um arco é o número compreendido entre 0 e 1. Se o ponto P está no segundo quadrante, o seno do arco AP é um valor também entre 0 e 1. Se o ponto P está no terceiro quadrante, o seno do arco AP é um valor compreendido entre menos 1 e 0. E se o ponto P está no quarto quadrante, o seno do arco AP é um valor compreendido entre menos 1 e 0. Logo, eu posso escrever que o seno do arco AP é um valor que é sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Aqui no GeoGebra, o conceito de seno de um arco pode ser visto de forma mais natural. Eu tenho um arco que é medido em graus e também em radianos e estou apresentando o valor do seno desse arco. No primeiro quadrante é sempre um valor que está entre 0 e 1. Quando eu chego a 90 graus, o seno de 90 graus é 1. Aqui o GeoGebra fez uma pequena aproximação. No segundo quadrante, o seno é um valor compreendido entre 0 e 1, e o seno de 180 graus é 0. Novamente uma aproximação do GeoGebra. No terceiro quadrante é o número compreendido entre menos 1 e 0, e o seno de 270 graus é menos 1. E no quarto quadrante é o número compreendido entre menos 1 e 0, e o seno de 360 graus é 0. É importante sabermos relacionar o seno de um arco com o seno de arcos correspondentes. Então, se esse ponto, que é extremo do arco de medida alfa, tem ordenada K, a ordenada desse outro ponto também é K. A ordenada do arco de medida 180 graus mais alfa, neste caso, será menos K, que também é a ordenada do arco de extremo 360 graus menos alfa. Logo, eu posso escrever que o seno de um arco de medida alfa é igual ao seno de um arco de medida 180 graus menos alfa. Por quê? Porque esses dois arcos têm ordenada K. Também eu posso escrever que o seno de um arco de medida alfa é igual a menos seno de um arco de medida 180 graus mais alfa, porque o seno de alfa é K e seno de 180 graus mais alfa é. Logo,
o seno de alfa é igual a menos seno de 360 graus menos alfa. Veja, o seno de alfa é k, seno de 360 graus menos alfa é menos k. Agora, partindo da origem, se eu percorrer um arco de medida menos alfa, também é menos k. Logo, eu posso escrever que o seno de alfa é igual a menos seno de menos alfa. Então, se eu tenho um arco de 30 graus, seno de 30 graus é meio, seno de 150 também é meio, o seno de 210 é menos meio e o seno de 330 graus é menos meio. Agora, eu tenho um arco de medida AP e quero definir qual é o cosseno desse arco AP. Se o arco AP está no primeiro quadrante, vou trabalhar com o triângulo retângulo. A abscissa do ponto P é M, a ordenada é N, o triângulo retângulo OPM, se o arco AP é alfa, o ângulo central também é alfa. Logo, o cosseno de alfa é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo alfa, no caso, a medida OP, dividido pela hipotenusa, que é 1, já que eu estou trabalhando com uma circunferência unitária. Portanto, o cosseno de alfa é a medida OM. Mas veja que a medida OM é a abscissa do ponto P. Portanto, não só no primeiro quadrante, mas de maneira geral, o cosseno do arco AP é a abscissa do ponto P. Então, se o arco AP é um arco do primeiro quadrante, o cosseno do arco AP é o número compreendido entre 0 e 1. Se o arco AP é um arco do segundo quadrante, o cosseno do arco AP é o número compreendido entre menos 1 e 0. Se o arco AP está no terceiro quadrante, o cosseno do arco AP é o número compreendido entre menos 1 e 0. Se o arco está no quarto quadrante, o cosseno do arco AP é o número compreendido entre 0 e 1. Portanto, eu posso escrever que o cosseno de um arco AP sempre está compreendido entre menos 1 e 1. Aqui no GeoGebra, nós podemos notar que o cosseno de 0 grau, ou cosseno de 0 radiano, ele é 1. Quando o arco está no primeiro quadrante, o cosseno é sempre positivo. O cosseno de 90 graus, aqui uma pequena aproximação, mas o cosseno de 90 graus é 0. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. O cosseno de 180 graus é menos 1, uma pequena aproximação também. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. O cosseno de 270 graus é 0. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo. E o cosseno de 360 graus é 1. Podemos relacionar o cosseno de um arco com o cosseno de arcos correspondentes. Veja, o arco de medida alfa, se a abscissa desse ponto, o extremo do arco de medida alfa, for k, a abscissa do arco de 360 graus menos alfa também é k. A abscissa do arco de 180 graus menos alfa será menos k. E a abscissa do arco de 180 graus mais alfa será menos k. Logo, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de 360 graus menos alfa. O cosseno de alfa é k. O cosseno de 180 menos alfa é menos k. Logo, o cosseno de alfa é igual a menos cosseno de 180 graus menos alfa. O cosseno de alfa
é igual a menos cosseno de 180 graus mais alfa. E, partindo da origem, percorrendo o sentido horário, o arco de extremo 360 graus menos alfa coincide com o extremo de um arco de medida menos alfa. Portanto, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa. Aqui no GeoGebra nós podemos visualizar o cosseno de um arco e o cosseno de arcos correspondentes. Para um arco de medida 60 graus, o cosseno é meio, cosseno de 120 é menos meio, cosseno de 240 é menos meio e o cosseno de 300 também é meio. Na próxima aula, resolveremos alguns exercícios envolvendo seno e cosseno de arcos trigonométricos.